Bem, amigos do Resenha Motor, estou aqui, eu, André Luiz Souza Boni, na companhia do meu diretor, André Oliveira. para o Boletim 3, terceiro dia, corrida, É grande, quarta edição. quarta edição? É Quarta verdade, quarta edição. edição, Terceiro dia. quinta, sexta, sábado, domingo, quarta edição, corrida, Grande Prêmio de São Paulo 2023, vitória do Verstappen, desastre mercedônico. Roda a vinheta? Boa noite, lembrando a todos, primeiramente, se inscreva no canal, curta nossa live, mande chats, superchats, comente. A participação sua é fundamental para a existência desse canal. André, boa noite. Boa noite. Grande Prêmio do Brasil, agora Isso aí. após a jornada, Estivemos em Interlagos. É sempre um prazer. é um Assistir prazer. corrida no autódromo é outra vibe, né? É outra vibe, né? Em loco, com Uhum. tudo, né? Ontem, quem viu o boletim de ontem, a gente chegando. Bom, vou tentar ser mais prático até para facilitar. São boletins, né? Não Uhum. lives. Então a gente vai. Voltamos ao autódromo às três, Isso. saímos às 3 da manhã daqui de casa, do nosso estúdio provisório da Vila Clementina, ao qual hoje encerramos as atividades aqui, Uhum. agradecendo ao calor hospitaleiro desse ambiente e garantindo um bom lugar na fila. Nós ficamos no setor A, Sim. na arquibancada principal, até para muitos da largada, arquibancada popular. Que tem E uma vista espetacular da pista. uma É. vista maravilhosa de grande parte da Uhum. pista. E para garantir o seu lugar, Interlagos, infelizmente, hoje ela sofre de muitas carências, como marcação de lugar, uma arquibancada coberta pelo alto custo, inclusive. Sim, é o É, lugar mais confortável, porque no o, setor A é no cimento, é o né? É cimento, uma consome. arquibancada de cimento com Exato, uma manutenção que não está em dia exato. e não tem cobertura, você fica sofrendo lá no sol, na chuva. É, a gente contou aqui como foi, que a gente teve que sair correndo, porque tem árvore, é perigoso, né? E Interlagos aí, a prefeitura, o estado, enfim, quem for o responsável, é, tem que dar uma modernizada, eu acredito, Exato. nessas questões, sem mexer na pista. Não, Não e a é a gente não gente. está nem falando do evento em Exato, si, não. mas é da estrutura física do autódromo que está ultrapassada, né? Isso a gente fazer comparações com estádios que foram reformados, alguns mais, outros menos, com grandes eventos musicais. Você tem um conforto, uma cobertura. Acho que é o mínimo que Sim, Interlagos precisa, não é estádios de nada. futebol aí que Sim, foram estádio de reformados futebol para ser e que direto. não dão o mesmo lucro para a cidade de São Paulo que um grande prêmio de São Paulo dá, É por isso, exemplo. isso é. A gente não vai saber. Se a gente fizer Uhum. uma live para calcular isso, não vai ser o suficiente. Não. A cidade de São Paulo, ela realmente ela ferve em final de semana de Grande Sim. Prêmio do Brasil. Inclusive batemos um recorde. 267 mil pessoas em Interlagos. É o recorde absoluto de É público, né? um No final de recorde de semana de GP. público absurdo, né? O Grande Prêmio de Eu São acho que Paulo, mais gente que aqui só em Austin. pois é, Eu será tenho no que calendário confirmar, todo? mas acredito que sim. Mas nossa, Uhum. eu frequento o autódromo já há algumas dezenas de anos. O André também, o André teve comigo em anos recentes, aos quais o público também sempre aumentando. Uhum. É indiscutível como o autódromo estava lotado. Eu não tenho dúvida alguma que ele estava muito mais lotado até do que a última lotação recorde, sem dúvida Uhum. alguma. Mas a gente teve final de semana de GP, Sim. teve todos os eventos, teve a Esquadrilha da Fumaça, a Teve, gente teve, teve a Porsche Sprint teve a Cup, Porsche Sprint Sprint Cup, Challenge, uma teve corrida bacana, uma né? corrida legal. Teve a Porsche GT Carreira também uma corrida legal, Sim. disputada até o fim, foi Fórmula muito legal. 4, Fórmula 4, uma corrida muito bem legal. bacana, viu? Eu quero fazer uma menção honrosa que você me interrompeu da outra vez e eu não Sobre, falei vamos, sobre um diga, menino chamado Fernando Barrichello, o Fefo. o Fefo. O Fefo já na corrida anterior de sábado fez uma corridaça. Ele teve um problema na largada que ficou parado. Aí ele saiu em último, chegou em quarto lugar.
ultrapassando na pista, né? Não tem parada nos boxes, não tem estratégia, é só correr mesmo. Passando na pista, foi muito legal. E hoje ele fez uma corrida espetacular. Sim, eu concordo. E para mim, eu já vou votar aqui, ó. Piloto Realzen do dia, Fefo Barrichello, para mim. Difícil, hein? Mas tudo bem, o seu voto é disso, eu respeito Não, o seu voto. não é porque a gente. É Aí tem uma que lembrar que ele chegou brincadeira. em segundo. É uma brincadeira. Lembrar que ele chegou em segundo e o vencedor também. Então, Nossa, a corrida ele fez uma corrida impecável. impecável. De ponta a ponta. Mas É o Verstappen da Fórmula 4 brasileira. Mas claro, né? O grande Não, piloto mas de é uma interesse- brincadeira. Não, A gente eu vai entendi. fazer a votação séria falando da Fórmula 1. Mas foi muito legal a corrida dele, se defendendo, perdeu a posição e retomou em seguida e continuou se defendendo. Foi muito legal. Não é a torcida, um autódromo lotado, o sobrenome Barrichello, ele teve uma empatia instantânea. Tava todo mundo torcendo pra ele. Foi Fez muito uma legal. corrida, para mim ele fez uma corrida extremamente defensiva, mas uma corrida muito boa defensiva. Muito boa. Defender tecnicamente. Lealmente. Eu até questionei algumas manobras dele na reta oposta, só que depois olhando, eu costumo dizer, né, eu preciso de algum tempo depois para raciocinar o que acontece. Ele foi leal, Sim. Boa corrida foi, sim. Muito boa. Uma outra menção honrosa, a segunda, é para Antonella Bassani, campeã da Porsche Sprint Challenge. Bacana, hein? Muito legal ver, né? A menina, ela participou de um programa da Ferrari, do FIA Girls on Track. Não ficou na Fórmula, não desistiu, né? Veio correr no Brasil enquanto tenta outras oportunidades e tal. E primeiro ano, um título. Sensacional, hein? Muito legal. Universo feminino Disputando tomando até seu o lugar, final. Né? Ela ainda sofreu um toque ali, uma situação bem ruim, bem desleal, inclusive. Essa sim, que o rival pela briga aí do título simplesmente espremeu ela no muro ali, na reta. E aí ela caiu para último, mas ela não abandonou, ela persistiu. E no final das contas o cara também quebrou e abandonou, e aí ela ficou com o título. Bacana, hein? Parabéns para Antonella. Parabéns mesmo pela persistência, pela representatividade que isso tem. Que é muito importante. Que a gente vive falando aqui dos programas de pilotos femininas, né? A gente falou esse ano da F1 Academy, também da questão do autódromo, da presença feminina, que teve um aumento de cerca de 35%, foi anunciado hoje. Sim. Né? Já teve para o ano passado 75% de aumento, no que era normal até 2021. Muito menos, né? Depois, 2022, 75% de aumento do público feminino. E em relação ao ano passado, mais 35% de aumento. Foi um vento só aqui, né? Foi só na Antena Fantasma, não. Mais 35% de aumento da presença de mulheres nas arquibancadas assistindo. E uma situação diferente, né? Respeito. Né? Assim, tem uma ocorrência ou outra que a gente vê, comentário que não precisava ser dito, que não deveria ser dito, né? Um pouco de machismo e tal, mas muito melhor do que antigamente. Nossa, o autódromo estava tomado pelas mulheres. Tomado por mulheres. E o autódromo, sem dúvida, fica mais belo dessa forma. Não tem dúvida alguma. E além de mais belo, ele fica mais natural. Porque acho que o espaço feminino e o espaço masculino tem que ser sempre iguais em quaisquer praça esportiva, seja lá o que for. Em qualquer lugar. O lugar da mulher onde ela quiser. O lugar da mulher né? onde ela quiser, exatamente. E eu posso acrescentar ainda que realmente a gente vê o comportamento, o respeito perto do que a gente via uns poucos anos atrás. Há uma década aí atrás. Há uma década atrás, a coisa melhorou 90%. Existe um comentário infeliz, mas também não vi nada de grave, não vi. Comentário infeliz, como você frisou, um pouco do machismo, ao qual não só esse esporte, só que tudo que envolve ele exercia uma certa soberania, mas muito bacana, sensacional. E esse tipo de conquista da Antonella, ela engaja cada vez mais o público feminino a comparecer à praça de automobilismo. O público simpatizou com a Antonella nas corridas, mas principalmente o público feminino torcendo mesmo.
por ela, pela menina da Fórmula 4, a Cecília, que acabou largou na pole, mas acabou se envolvendo num acidente logo no começo. Também, né? É muito legal ver que está aumentando a presença feminina nesse esporte também, o automobilismo. E em Le Mans, inclusive, nas 6 horas de Bahrein, finalizou o campeonato de Endurance e pela primeira vez uma equipe 100% feminina foi campeã em sua categoria. Ah, que bacana, hein? Que, se eu não me engano, é na GT3. Que bacana. Que elas correm, né? No Endurance. Isso é importantíssimo. Mais uma conquista, né? Que é importante, assim, para o mundo, de maneira geral. Sim. E voltando, né? Hoje, então, essa questão, a gente teve Esquadrilha da Fumaça. Foi muito legal. Eu postei no Instagram, olha lá. Tá nos destaques lá, Interlagos 2023. Uma homenagem aos 30 anos de carreira, do início da carreira do Rubinho, né? 30 anos do início da carreira do Rubinho. Ele desfilou num carro aberto, numa Ferrari Testarossa, lindona. A mesma que o Charles Leclerc desfilou. Passou devagarzinho, chorando. O Rubinho é muito emocional, sim, né? Muito coração. Foi bem emotivo. Foi muito legal. Mentira, você saiu porque você não gosta do Rubinho. Não, eu sei. Vamos trabalhar com a verdade. Mas é emotivo, não. Isso que é bom. O André falou, vou aproveitar que vai passar esse cara e vou lá comer alguma coisa. É hora de ir no banheiro, comer, encontrar um amigo lá da outra cidade. Mas eu dei uma espiada na arquibancada ali. Foi muito legal. Que a homenagem foi muito válida. Foi muito legal. Que esse é o momento certo da homenagem, inclusive. Sim. Teve essa homenagem ao Rubens. Isso, a homenagem à última vitória do Senna em Interlagos, que foi em 1993. Sim, 30 anos dessa vitória. Com o lançamento de uns bustos e tal, que são iguais àquele que já tem lá desde 2019, né? Sim, são as viaturas que tem desde 2021. 21? Então, 19, que contou a história lá em vídeo, né? E 19, então foi quando ela começou a desenvolver. E aí 21 foi feita a instalação. Sim. Tem a foto lá do busto, da estátua gigantona. Tem lá no Instagram, entra lá. A gente tirou foto lá um monte de vezes. Ou 22, tá? Deixa eu 21 até uma ou dúvida. 22? Tá bom. 21. O lançamento do busto. Se quiser, manda nos comentários aqui. Foi 21 ou 22? Eu vou deixar vocês matarem a dúvida. Isso aí. Deu um engajamentinho. É bom, a gente precisa. E gosta. Com apoio da... E aí? Com apoio da Dama Beer Express. Aqui. Dama Delivery SJC no Instagram. Dama Beer, a melhor cervejaria do estado de São Paulo, que tem a melhor pilsen do mundo. E você pede pelo Instagram, não precisa ligar, não precisa salvar contato. Você entra aí, tá aqui na descrição. Dama Delivery SJC, faz o seu pedido, o Boninho vai te atender. Com super atendimento, o cara entende, sabe tudo do produto. Ele vai te explicar, entender o que você quer e te servir da maneira Boninho, mais eficiente. Grande abraço, Boninho. Muito obrigado. Com apoio Dia da Viagens, Reóleo do Todo Dia, vamos falar do Grande Prêmio de São Paulo. De Fórmula 1. Vamos lá, vitória de Max Verstappen. Vitória. Em segundo lugar. Eu arrisco dizer que foi a vitória mais fácil do ano. Com o segundo lugar do Lando Norris e o terceiro lugar de Fernando Alonso. Foi uma vitória que realmente ele não precisou um ritmo razoável. Ele não precisou nem fazer aquela manobra que ele sempre faz na largada de jogar o carro todo pro lado oposto, né, para fazer uma tomada e bloquear qualquer ataque. Ele só saiu reto, fez a curva e ninguém viu ele mais. Acabou. O Norris precisou se defender do Hamilton, né, que fez uma excelente largada. Mas, como você já disse, já adiantou, foi um desastre mercedístico, né? Pois é, o Max ele vence, como o André frisou, com certa tranquilidade. O Norris, ao meu ver, não tem o que fazer. Ele acompanha com estilo. Ainda no começo acompanhou atacou. Acho que nas 5 ou 6 primeiras voltas, diferença menos de um segundo. Ele atacou, ele manteve uma regularidade. Tempos ele conseguia a melhor volta. Tem algumas voltas ele baixava o tempo, mas o Verstappen já estava com a corrida sob controle nessa hora, né? Desde então, sexta-feira. Né? O Norris faz um grande papel, mas infelizmente ele não foi. Ele sequer chegou perto de ser uma ameaça pro Verstappen. Sobre as Mercedes, realmente, as Mercedes, inclusive,
tendo uma certa revolta do público das arquibancadas, irreconhecível. Irreconhecível. No começo da corrida, o Hamilton faz uma bela largada, assume a terceira posição. Aí até se aspira da arquibancada, olha, podemos ter o Hamilton brigando por pódio, por segundo. Ele chegou a passar o Norris, mas daí no meio do S o Norris retomou, né? Sim. E depois ele ainda ficou colado nas voltas iniciais ali para tentar DRS, esse tipo de coisa. Mas não deu. Não deu. E o ritmo começou a cair de Começou forma a cair. acentuosa. Isso. Mas antes, vamos só falar o que ocorreu na primeira volta? Vamos lá. Só pra gente chegar. Porque a gente teve 2 largadas. Na primeira volta não, né? Na volta de apresentação, né? Na volta de apresentação, não queria falar não, mas tudo bem. Vamos lá, ele tem que citar. Na volta de apresentação, Leclerc teve um problema hidráulico. Eles meio que usam como desculpa problema hidráulico para não explicar muito qual foi exatamente o problema, o defeito que o carro deu. Pode ser hidráulico, pela imagem do acidente, e principalmente a câmera on-board que mostra o piloto, não a on-board que mostra a pista. Eu imagino que seja um problema de direção hidráulica, porque ele perdeu o volante escapou da mão dele, né? Enfim, eu acredito que seja um problema, porque ele falou no rádio, I lost the hydraulics, né? Então, o que é a hidráulica que ele perdeu ali? Mas o carro veio dando uma fumadinha também. Lá da curva do sol, por ali, deu uma fumadinha e tal. Eu, do ponto de vista de arquibancada, né? O que a gente supôs? O Verstappen fez uma volta de apresentação forte. Talvez o Leclerc, para aquecer os pneus, tenha perdido o controle. Foi acompanhar e perdeu o controle. E veio pneus frios, a pista com desequilíbrio de temperatura nesse momento, né? Subia e descia. E o carro, ele perdeu o carro e bateu, né? O que pareceu, né? Mas aí com essa questão, depois um perfil oficial da Ferrari também comentou sobre essa falha hidráulica e aparentemente foi um problema com o carro e não culpa do Charles. Uma pena, volta de apresentação. Uma pena, porque ele estava bem, ele estava largando em segundo, daí ele ia largar e a Ferrari estava com um ritmo bom. O Carlos Sainz fez uma corrida boa, dentro da possibilidade que a Ferrari oferece. Sim, chegou em sexto lugar. Largou um pouquinho mais de trás. Mas ainda para a gente falar, vamos pular o terceiro e quarto, que vai ser o assunto do final. Quinto lugar, recuperação bacana do Stroll, hein? Quinto lugar. Lance Stroll fez uma corrida boa. Ele andou bem no fim de semana inteiro, devemos dizer. Ele e o Alonso. A Aston Martin se adaptou bem em Interlagos, né? E o Stroll andou no mesmo nível do Alonso, até na frente do Alonso em alguns momentos, como na classificação, por exemplo, que ele classificou em terceiro, né? Palmas para o Lance Stroll. Parabéns. A gente teve em seguida, após o Sainz em sexto, Gasly botando Alpine em sétimo lugar. Alpine em sétimo, dando um passadão no Hamilton, no S do Senna. A gente ainda tem o Tsunoda em nono. Também uma ótima corrida. A gente veio falando disso. Ele teve alguns momentos de pouca sorte, mas ele veio desde sexto fazendo com bom desempenho. Fechando a pontuação, o Ocon leva mais um ponto para o Alpine. Mais um pontinho. E aí a gente entra eu pulei as Mercedes e o terceiro e quarto para a gente poder ter um foco maior. Isso. 11º, Sargent. Melhor resultado do Sargent é muito, né? Ele pontuou em Austin. Ele pontuou nos Estados Unidos em 10º. É o segundo melhor resultado dele. É o segundo melhor resultado dele. Mas a corrida, de certa forma, acompanhando sem ele só acompanhou sustos. E foi, seguiu, ele aproveitou um pouco das circunstâncias, né? Foi uma corrida com muitas baixas, né? Fazia tempo que a gente não via uma corrida que tanta gente abandonou, né? Com problemas técnicos ou acidente, né? Sim. Dentro dos classificados, o Hülkenberg largou em 11º, ele foi punido, né? Caiu para 14º, mas a Haas, infelizmente, para a corrida... O Ocon que foi punido, que caiu para 14º. Foi o Ocon? Foi o Ocon. O Ocon ia largar em 12º, caiu para 14º. Não, o Hülkenberg não foi punido. Ele fez uma corrida regular, chegando em 12º. O Ricardo chega em 13º.
uma volta atrás daí já, né? O... Em 14º, Oscar Oscar Piastri, que não conseguiu desenvolver, Então, parece, né? nessas últimas corridas ele sofreu um pouco, né? Sim, É, demais. você via o Lando no pódio e ele às vezes nem pontuando, né? Como foi nessa corrida que ele chegou daí em último por causa dos abandonos com 2 voltas atrás do líder. Sim, O único que tomou 2 voltas. sim. E aí, a partir do. Vamos lá, só regularizar que a gente tá com essa colinha. Isso. Os abandonos, né? O Russell entrega o carro de volta à garagem no final da corrida. Aí a gente tem o Bottas que faz o mesmo. O Uhum. Joe, eu confesso que não me recordo como ele abandonou. Também foi algum problema porque ele não se envolveu em acidente. Inclusive ele teve algumas batalhas interessantes com o Ricardo. Ah, é? Na reta dos boxes ali, eles passando perto, abrindo asa e tal. E de repente ele entrou e não saiu mais. Pois é. Né? Aí a gente fecha o complemento da classificação com. Falei o Piastri, né? O Isso. Piastri encerra a classificação. Sim, ele ficou em último. Depois os outros abandonaram. Os outros Também abandonaram. o Albon abandonou com um acidente com o Magnussen na primeira curva. Pois é, um Né? acidente com o Magnussen. Ali na primeira perna do S, num acidente, eles se tocaram, saiu os dois. E aí ficou um pneu que se soltou da roda. Você viu o pneu rodando Vi. pela pista? Aquele pneu, depois o Ricardo avisou a equipe que o pneu acertou a asa traseira dele. É, E isso eu que não, tinha que isso eu cheguei a ouvir. verificar e tal. É, Aí foi nessa que o Ricardo tomou a volta. Né? Porque ele teve que entrar para arrumar alguma E coisa. no, é, Né? Porque senão ele não tinha tomado uma volta ainda. Né? Só mais lá pro meio da corrida. uma pena. O Ricardo, piloto que. Ele estava também correndo bem durante o fim de semana, né? Mas teve esse problema. Aí a gente segue com. A gente parou no Ricardo, né? Uhum. 14º Piastri, já comentamos. Aí os abandonos. Russell, que devolve o carro à garagem. O Bottas também entrega o carro de volta à garagem. O Joe, eu confesso que não me recordo o momento que ele abandonou a corrida. E aí a gente tem o Magnussen, novamente, Uhum. sendo aboroado pelo Nossa, companheiro de equipe. O Albon tem esse acidente. E o Uhum. Leclerc, lamentavelmente, Uhum. de novo, Má sorte. sente a pressão, né? Então, ele sentiu a pressão, mas não foi o carro que deu problema, Pois entendeu? é. A pecinha guiando atrás do volante é Não isso, né? sei não, cara. Aí eu vou entrar no assunto, o fantástico duelo de Alonso e Pérez. Sensacional. Fantástico. O Pérez o tempo Fantástico. todo. O Pérez, na verdade, o Pérez o tempo todo não. Não, porque o Pérez veio se recuperando lá de O trás. Pérez assume a quarta posição, ele tem uma diferença mínima pro Alonso. Uhum. Eu tenho certeza que ele recebeu uma ordem de equipe, de o que quer que seja, para ele poder ter um comportamento mais arisco até. E, na verdade, ele não consegue. Ele não consegue. Ele ficou a corrida inteira tentando passar o Alonso, Sim, né? ele não consegue. E o Alonso se defendendo, porque quando o Pérez chegava um pouco mais próximo, ele saía bem da junção e subindo o café, chegava perto, abria a asa, o Pérez chegava muito forte para fazer a tomada do S. Sim. E o Afonso, o Saudações, Alonso, Afonso. o Alonso foi lá e conseguia se defender, um traçado defensivo, aí se defendia de novo no final da reta oposta. Na subida da Laranjinha, ele fez uma corrida impecável. Galera, compreenda que são quase 14 horas de autódromo, então a gente não tá com a pilha toda. Mas o Alonso faz uma corrida impecável, ele sofre aquela ultrapassagem perto da penúltima volta. Isso. Ele vai atrás, usa a asa, Ele devolve a e ultrapassagem. usa a inteligência, né? Porque se ele fosse com tudo pra cima e responsável, ou ele tomava um X, ou ele ia perder a posição no final. Então ele foi ali, se manteve perto, foi pegando o vácuo, preparou o bote e deu o bote na linha de chegada. Não, ele deu o bote antes, né? Na verdade Sim, mas daí o Pérez tomou a posição dele e daí que ele preparou o bote final. Não, né? ele ultrapassa o Pérez de volta no final da reta oposta.
E o Pérez no final arma o bote final, só que fracassa o bote final, né? Então, Ele chega ali no bote final, o Alonso passa em terceiro, né? Uma decisão. então, eles passaram juntos, né? Passaram juntos. Porque ó, o Alonso, ele fez 34,155 atrás do Verstappen. E o Pérez 34,208. Então, É assim, menos de meio décimo. exatamente. Então, assim, é 50 centésimos, 40 e tantos centésimos. Agora, se a gente for comentar a corrida lá pra cima, os destaques maiores, após a vitória do Max Verstappen, que a gente mesmo já falou, um destaque negativo fica por conta O desempenho da Mercedes, né? do desempenho da Mercedes, principalmente na luta por um vice-campeonato de pilotos e construtores também, né? Sim. A Mercedes é impressionante, a Mercedes irreconhecível. Hamilton termina em nono lugar, né? Em nono, oitavo lugar. Ele Puxa, terminou exatamente em oitavo. Oitavo. À frente do Tsunoda e sendo atacado. À frente do Tsunoda sendo atacado. Quando você, em anos atrás, imaginava a Mercedes ser atacada e ultrapassada por uma... Alpine, Ou qualquer carro que seja. AlphaTauri, Ou qualquer carro que seja. Ferrari, né? Mas uma coisa muito triste, a gente sabe como é o Hamilton, né? Ele dificilmente está satisfeito com tudo isso. E uma coisa muito difícil para a Mercedes, ou a Mercedes ser ultrapassada pela Alpine na pista. Então acho que ela precisa. É uma equipe. Hoje, nesse Grande Prêmio do Brasil, foi um fracasso total. Fracasso Sem total, dúvida é a nenhuma. pior equipe do grid. Na minha opinião, mesmo não estando na pior coisa. Pode ser. Porque tinha o pior desempenho, com certeza. Sim, pode Porque ser. você via o Logan Sargent andando forte. Sim. Né? E E o Hamilton não conseguiu. a ultrapassagem do Gasly sobre o Hamilton foi sensacional. Foi uma coisa. Foi um passadão. Ele Foi uma lacração. preparou a ultrapassagem, botou de lado e foi embora. Não Sim. deu chance pro Hamilton. Então, a Mercedes, lamentavelmente, o Russell se retira, né? Leva o carro para a Já garagem, no final da prova. a ordem da equipe. Uhum. E o que fica nessa edição o Hamilton termina em nono aí, né? Nono. O Hamilton, Oitavo. o Hamilton termina em oitavo, confere se é Oitavo. nono. Atrás do Gasly. Esse modelo tanto esse como do ano passado, não dá mais. Esse carro é uma atualização do ano passado. Mas vale lembrar que o do ano passado ganhou Interlagos, né? Pois é, quem sabe, né? A gente Então tem vai uma- saber, né? O que Aí a Mercedes tinha que ter feito aí, né? a gente já falou do Pérez versus Alonso. Sensacional, Sensacional. O Pérez é sempre em primeiro e o Pérez sempre em primeiro. O Alonso sempre em terceiro. E o Pérez O perseguindo Pérez vai até quarto. sem sucesso. Só passou mesmo no final e que depois o Alonso foi lá e recuperou. Sensacional. Pra mim, eu já dou o voto. Piloto realzenha do dia, Fernando Alonso. O meu também é Fernando Alonso. O voto da galera foi Lando Norris como piloto do dia. Eu não concordo, apesar de não discordar também, porque ele fez tudo o que ele podia ter feito. Sim. Ele largou bem, se manteve na posição dele e fez o que dava pra fazer. Fez o que Contra dava o pra Verstappen é andar atrás mesmo. Sim, Ele chegou 8 segundos só, foi até pouco. o desempenho do Alonso extremamente regular durante toda a corrida. Ele é ultrapassado pelo Pérez, já nas voltas finais. Ele consegue devolver a ultrapassagem. Eu achei espetacular. Espetacular. Foi o grande momento da corrida também. Foi. E é isso. O grande momento pra mim foi a chegada dos dois. Chegada dos Foi- dois. foi a chegada espetacular, Foi lindo. Sim, foi a chegada espetacular. foi linda. Porque na hora que passou, a gente pôs a mão na cabeça e agora, né? Quem ganhou? Aí depois de alguns segundos apareceu na imagem. Talvez O quem rosto do assistiu de Alonso. casa apareceu instantaneamente, mas pra gente não. Aí aparece aquela fotinha do Alonso que cruzou em terceiro, né? Foi muito legal Aí terminada a essa corrida. corrida do Alonso. Sim, terminada a corrida, invasão de pista, clássica, categórica, ao qual a FIA agora ameaça o Grande Prêmio do Então, Brasil. não entendi né? nada. E ao mesmo tempo que ninguém cortou grade dessa vez, o portão foi aberto. Exato, o portão foi aberto. Teve um trecho que a grade foi cortada, acho que os caras queriam agilizar. Mas
Opa, deu um estalinho aqui. Louco, tá cochilando aí, tigrinho. Não, foi um dia cansativo. O tigrinho não ouse fazer isso. Mas, resumindo um pouco sobre a corrida, não tem muito a acrescentar. Eu digo que foi uma corrida média, não foi uma corrida totalmente interessante, sim, mas esse embate Sérgio Pérez e Fernando Alonso no final da corrida deu uma animação bacana. E depois a gente pega aquelas 2 horas de tráfego para voltar para cá, normal, né? Mas foi isso. Eu não tenho muito a acrescentar agora, assim, a nível de boletim. Não, é isso mesmo. A corrida foi assim. É uma corrida que aconteceu pouca coisa, apesar de você olhar a tabela e achar que aconteceu um monte, né? Porque um monte de gente terminando, pilotos que não normalmente estão fazendo, principalmente a Aston Martin, né? Que tem feito a segunda metade do campeonato bem ruim. Então parece que foi uma corrida super movimentada, corrida maluca, mas não foi, né? Foi até monótona em vários aspectos. Sim, passar a classificação. Verstappen, primeiro, normal. Norris, segundo, normal perante o momento. Alonso, terceiro, normal. Pérez, quarto, normal. Ele não consegue chegar entre os 3 primeiros. Aí vem o Lance Stroll com o 5º lugar maravilhoso. Muito bom. Em sexto a gente tem o Sainz. Dele esse ano, né? Do Stroll. Sim. Em sexto a gente tem o Carlos Sainz, mas a Ferrari tem andado em quinto e sexto com certa frequência. Sim. Em sétimo, outra grande atuação, o piloto que anda bem em Interlagos, Pierre Gasly. Sensacional a atuação dele. Sétimo lugar, ultrapassando o heptacampeão Lewis Hamilton. Isso. Que hoje ele chega em oitavo. Nono Tsunoda, o japonês voador faz 2 pontinhos. Em décimo, Ocon, completando, colocando mais uma Renault entre os 10 primeiros. Os que pontuaram. Andrezão, piloto bagre do dia, então, para finalizar. Eu vou repetir o voto de algumas semanas atrás. O problema não é o piloto, o problema é a equipe. Eu vim com o voto bagre do dia definido, mas a pane mecânica me impossibilita de permanecer com esse voto, que era pro Charles Leclerc. Então, para mim, o bagre da corrida, e já não é a primeira vez, é a equipe Mercedes. A equipe Mercedes, ela com os 2 pilotos, com a melhor dupla de pilotos do certame hoje, com o heptacampeão do mundo, com George Russell, piloto sensacional. Esse carro não dá. Hoje a Mercedes foi humilhada dentro das pistas. Sim. Para mim, o bagre do dia foi Sérgio Pérez, porque ele foi incapaz, com um carro incrivelmente superior, de alcançar o pódio. Correto, coerente, concordo também. Um voto interessante. Não dá para, não é aceitável o Pérez com o carro que ele tem. Ele não conseguir. Ele não se classifica bem. Ele não tem um ritmo de corrida forte como o carro permite. Várias voltas andando atrás do Aston Martin, abrindo asa em 2 trechos e tudo. E não conseguir fazer a manobra de ultrapassagem, porque a oportunidade teve. O Alonso é muito bom piloto, só que tem o Alonso é um excelente piloto, um cara difícil de ultrapassar e tal, mas o equipamento fala muito alto na Fórmula 1. Muito alto. E ele tem muito mais equipamento do que o Alonso. Piloto Realzenha. Piloto Realzenha, eu já votei, Fernando Alonso. Eu também estou com você, pelos motivos que agora há pouco eu falei. Uma corrida, era o Fefo Barrichello. Uma corrida extremamente sólida. Ele chega até o 3º posto e quando ameaçado pelo Pérez, foi a única ameaça que ele teve depois dessa primeira posição, a postura é impressionante. É a postura de piloto, né? Campeão. Diferente, postura de campeão, exatamente. Diferente de quando a gente vê durante o ano aí algumas disputas que o cara simplesmente deixa passar. O Verstappen, o Pérez, porque não tem equipamento mesmo, não vou ficar me desgastando, gastando pneu, enfim, a gente está numa estratégia diferente e vai embora. Então, ele não, ele falou não, aqui não. Só temos uma unanimidade, finalmente. Hoje não. A unanimidade sim. O Alonso falou hoje não. E a discórdia também hoje não. Exatamente. Isso, algo a acrescentar? Eu acho que o Realzinha Motor, então, Boletim Interlagos fica por aqui. Eu quero agradecer de novo a Dama Beer,
Entra aí na descrição, tá aí, @Dama Delivery SJC, Beba Dama. Quero agradecer ao pessoal da turma do Portão A, que acolhe a gente lá, que é um pessoal muito tradicional, que inicia a formação da fila para o domingo, já no sábado à tarde. E tem pessoas incríveis ali que entendem muito disso e que dão um feedback pra gente, que assistem o Resenha, o Resenha Motor, os argentinos, José e Javier. José e Javier também. Que lá da Argentina assistem a gente. E também uma família nova, a qual é conhecido, o Gustavo. Os seus filhos Matias e Nicolas. Isso. Nicolas, que é torcedor do Leclerc, chorou, coitado, ele chorou que nem uma criança. Ele chorou como uma criança que ele é. Criança, né? Mas foi algo tadinho, assim. Ele ficou chorando por várias voltas ainda, ele ainda estava chorando, sofrendo pelo Leclerc. Mas o Nicolas vai ver o Leclerc. Ele ainda vai ver muita o alegria Leclerc. Pra ele, sim. Exatamente. Veremos juntos, hein, Nicolas? É isso. É isso. Fecha o boletim de GP de São Paulo. E fechamos a cobertura, então, do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que foi uma experiência diferente, muito legal de fazer. Certo, André? A recíproca é verdadeira. Foi uma experiência bacana, diferente. A gente vai ver, terminando o programa, ainda terminando, a gente tem algumas coisas para fazer em São Paulo ainda. Possibilidade de fazer uma live durante a semana, né? Ou não? Talvez, tem que estudar. Vamos estudar isso com carinho para a gente poder estar descansando, né? No retorno agora. E é isso. Tá fechado. Então é isso. Então, até mais. Até a próxima, Resenha Motor. Obrigado.